Oi, gente! No vídeo de hoje a gente vai falar mais propriamente sobre direito e sobre direito penal em meio à sociabilidade capitalista. Vocês já devem ter ouvido falar que o Marx ele é um crítico do direito. E essa crítica marxiana e marxista ao direito, ela é multifacetada, ela tem diversas dimensões distintas. Então, tanto a noção do direito como ideologia, a tese circulacionista, que vê o direito como importante para garantir a circulação de mercadorias, a ideia do direito como uma forma de frear a mobilização dos trabalhadores, a ideia do direito como um reconhecimento oficial do fato, dentre uma série de outras dimensões em que aparece essa crítica ao direito, tanto no pensamento do próprio Marx, quanto no sentido mais geral na teoria marxista. Eu vou tratar nesse vídeo no próximo mais daquelas dimensões dessa crítica ao direito que estão mais diretamente relacionadas com o sistema penal. Então, no Capital Punishment, que é um texto que eu já mencionei nos vídeos anteriores, o Marx ele aparece como um crítico de algumas funções declaradas da pena, principalmente aquela ideia de que a pena serve para desestimular condutas delitivas e também a ideia de que a pena serve para reformar moralmente o delinquente, transformar esse delinquente, corrigi-lo naquilo que a gente comumente conhece aí como doutrinas reinserção, ressocialização, reeducação e que compõem de forma mais ampla o que em direito penal a gente chama de prevenção especial positiva. Então, nesse texto de 1853, o Marx vai dizer: a punição em geral tem sido defendida como um meio de melhoramento ou de intimidação. Agora, que direito você tem para me punir em nome da melhoria ou da intimidação dos outros? E além disso, há toda uma história, existe algo chamado estatística, que prova com a mais completa evidência que desde Caim o mundo não tem sido nem intimidado nem amenizado pela punição, muito pelo contrário. Então fica bastante claro aqui como que o Marx vai ironizar mesmo, vai tomar como carentes de sentido mesmo essa visão legitimadora da pena a partir de uma visão, seja de uma prevenção geral negativa, que é essa ideia de intimidação, de desestímulo, de dissuasão, seja por meio de uma prevenção especial positiva, por meio da reforma moral do sujeito punido. Além disso, como eu já tinha adiantado nos outros vídeos, o Marx ele também critica, inclusive nesse mesmo texto, a visão hegeliana sobre a pena, que partiria aí de uma noção de um sujeito dotado de livre-arbítrio e que é, então, um sujeito descontextualizado, um sujeito tomado enquanto isolado das suas relações sociais e não influenciado pelos mais distintos condicionamentos sociais. Então, nessa parte, o Marx vai dizer também, complementando essa visão que ele já traz de crítica à teoria hegeliana da pena no Capital Punishment, ele vai complementar essa visão num texto posterior, um texto anterior, que é a Sagrada Família, que é o primeiro texto, o primeiro livro que ele escreve junto com Engels, ali entre 1844 e 1845. Na Sagrada Família, o Marx vai dizer que uma teoria penal que reconhece no delinquente, ao mesmo tempo, o homem, apenas pode fazê-lo na abstração, na imaginação, precisamente porque a pena e a coação contradizem um comportamento humano. Nessa obra, o Marx está fazendo referência a uma teoria da pena fictícia, uma teoria da pena literária, que está presente em um romance bastante veiculado na época, que é O Mistério de Paris, escrito pelo Eugène Sue. Então, naquele momento, ele está questionando uma teoria da pena que, unindo aí teologia com jurisprudência, uma teoria penal teológica, ela estaria aí tentando enquadrar individualidades em meio à moralidade burguesa. Então, a função da pena seria exatamente essa, de transformar essa individualidade de um sujeito e adaptá-la a um senso geral de moralidade, que no caso é a moralidade burguesa. E aí o Marx vai fazer essa crítica, o Marx escreve mais especificamente essa parte do livro,
E ele vai fazer uma crítica a essa teoria, dizendo que ela parte do pressuposto do sujeito enquanto um ser atomizado, enquanto um ser pré-formatado, enquanto um ser que não é tomado em meio às suas relações sociais. Então, ela não toma por pressuposto o ser social, né, o ser tomado em sua história, o ser que, ao mesmo tempo que é construído pelas circunstâncias, também constrói as circunstâncias. Mas, embora esse trecho faça referência especificamente a essa crítica de uma dada teoria da pena construída em meio a esse romance, a gente pode ir além disso, né? E, na verdade, esse trecho, ele dá condições para a gente pensar o que a pena, ela materialmente pressupõe, que é exatamente esse sujeito desimpedido, esse sujeito atomizado, né? O Robinson Crusoe, isolado em meio a uma ilha deserta, né? Então, ser descontextualizado. E aí, uma teoria da pena, ela só pode pressupor isso, ela só pode tomar ou o sujeito totalmente livre e desimpedido, que, portanto, pode ser dissuadido pelas normas penais, ou um ser que já é pré-formatado e determinado para a prática do crime, mas ele nunca pode tomar, né, uma dimensão propriamente do homem, ou seja, uma dimensão do homem enquanto ser social, enquanto ser que constrói a sua existência a partir aí da satisfação das suas necessidades materiais e atua sobre a natureza, e ao atuar sobre essa natureza ele é transformado por ela também. Então, ser autoposto, né, o ser aí que é histórico, o ser que é herdeiro aí de uma série de condicionamentos materiais, e que ao mesmo tempo ele constrói, né, esses mesmos condicionamentos. Então haveria aí, ainda que dentro de uma perspectiva que o Marx está criticando, uma dada teoria da pena, seria possível a gente perceber uma crítica mais ampla aí ao que a ideia de pena fundamentalmente pressupõe. E aí, com essa tendência de localizar as raízes do crime no indivíduo, né, seja tomando o indivíduo como completamente livre, seja tomando o indivíduo como totalmente determinado desde já, né, por condicionamentos biológicos ou psicológicos, com isso eu mantenho intocado, né, toda essa relação capital que conforma aí o modo de produção capitalista. Então eu deixo intocados exatamente as circunstâncias sociais, né, todo esse resultado material que coloca as condições, os condicionamentos sociais dessa realidade afetiva em que esse sujeito vive e sobre a qual ele atua. Então, essa dimensão, ela acabaria servindo aí para a manutenção de um estado de coisas. O Marx, ele também vai trazer, ainda na Sagrada Família, fazendo referência aí a algo que na verdade é dito pelos materialistas franceses, mas que é algo que parece coerente aí com o todo do desenvolvimento teórico da própria obra do Marx. Ele vai dizer o seguinte: se o interesse bem entendido é o princípio de toda moral, o que importa é que o interesse privado do homem coincida com o interesse humano. Se o homem não goza de liberdade em sentido materialista, quer dizer, se é livre não pela força negativa de poder evitar isso ou aquilo, mas pelo poder positivo de fazer valer sua verdadeira individualidade, os crimes não deverão ser castigados no indivíduo, mas devem-se sim destruir as raízes antissociais do crime e dar a todos a margem social necessária para exteriorizar um modo essencial de sua vida. E aí ele, com base nisso, conclui: se o homem é formado pelas circunstâncias, será necessário formar as circunstâncias humanamente. Se o homem é social por natureza, desenvolverá sua verdadeira natureza no seio da sociedade e somente ali. Então, com isso, ele está criticando o quanto que a própria ideia de pena, ela faz caso omisso das individualidades, né? Ela pressupõe esse delinquente, que a gente não pode chamar de homem, né? Senão num exercício de abstração. Então, ele pressupõe esse delinquente enquanto um ser pré-formatado, enquanto um ser não influenciado pelas circunstâncias e
Com isso, né, ela faz caso omisso mesmo da individualidade, ela tenta encaixar as individualidades mais diversas, as mais diversas manifestações essenciais do humano, dentro de uma moralidade pré-formatada que é tomada como geral, universal e que seja expressão aí de um conjunto de interesses, né, universais e comuns a toda a sociedade. Ainda dentro aí dessa crítica, que na verdade é uma crítica a uma visão idealista, né, de mundo, uma visão idealista de mundo e do próprio homem, Marx e Engels, ainda na ideologia alemã, voltando na verdade à ideologia alemã, vão tratar do modo como o direito propriamente aparece. Então, na ideologia alemã, que é escrita ali entre 45 e 46, também, obra conjunta, né, por Marx e Engels, eles vão dizer: os mesmos visionários que vislumbram no direito e na lei o domínio de uma vontade universal independente para si mesma, conseguem ver no crime a simples quebra do direito e da lei. Portanto, não é o Estado que subsiste por meio da vontade dominante, mas o Estado que procede do modo de vida material dos indivíduos tem também a forma de uma vontade soberana. Da mesma forma, se pode aqui separar, por sua vez, o direito de sua base real, com que então se consegue extrair uma vontade soberana, que se modifica diferentemente nas diferentes épocas e que em suas criações, as leis, possuem uma história própria, independente. Desse modo, a história política e burguesa se dissolve ideologicamente numa história do domínio de leis sucessivas. Esta é a ilusão específica de juristas e políticos. Então, ainda tratando aí, né, de uma visão idealista sobre o direito, sobre as leis, sobre o Estado, sobre a moralidade, o Marx e o Engels, eles estão aqui criticando aí uma visão do direito que parte de uma noção de que o direito encarnaria uma vontade geral, uma vontade universal, e que, portanto, a quebra do direito aí representado pelo crime também seria uma forma de atentado a essa vontade geral, essa vontade universal expressa no próprio direito, né? E aí também há uma crítica ao modo como o direito ele se propõe alheio à sua base material, né? Alheio à sua base real. Ele se pretende dessituado, descontextualizado, como se ele tivesse uma história própria que é independente do modo pelo qual nós produzimos e reproduzimos nossa existência. Então, de modo independente ao próprio desenvolvimento da sociabilidade do capital, né, que é a nossa sociabilidade atual. Então, nesse caso, né, o Marx e o Engels vão dizer que o direito ele atua como uma espécie de ideologia que não no sentido que tem sido mais comumente utilizado no senso comum hoje em dia, né, mas ideologia no sentido propriamente marxiano, ou seja, como uma forma de consciência que vem da realidade, que tem uma base material, né, que procede da materialidade e de uma conflitividade social, mas que se pretende independente dessa mesma base material, né? Então, que é uma forma de consciência que se pretende deshistoricizada, né? Uma forma de consciência que se pretende dotada de uma história própria que é independente da história daquelas condições materiais que deram sustentação para essa forma de consciência. Ao mesmo tempo, né, algo que constitui essa noção de ideologia é que mesmo se pretendendo autônoma em relação à sua base material, aos conflitos sociais que lhe deram sustentação, ela atua efetivamente sobre a realidade, né? Então a ideologia ela não é algo parcial, né? Ela não é algo que não tem qualquer tipo de respaldo e de atuação sobre a realidade. A ideologia, isso a constitui enquanto tal, ela tem efeitos concretos sobre a própria realidade.
Então, aí o que caracterizaria por excelência a ideologia seria não o falseamento, né? Não é exatamente uma mistificação da realidade, não é exatamente uma falsificação da realidade, mas é muito mais um ocultamento da conflitividade social e das relações materiais que deram condições de emergência para essa forma de consciência em específico, né? É muito mais um apagamento da história do que propriamente um falseamento da realidade. Então, com isso, há uma certa naturalização dessa forma de consciência, ao mesmo tempo em que ela toma como universal algo que, na verdade, é particular. Então, isso acontece muito com o direito, por exemplo, né? O direito, apesar dele, como na própria ideologia alemã também, o Marx e o Engels vão dizer, né? Ela, na verdade, no Manifesto Comunista, eles vão dizer que o direito nada mais é que a vontade de determinada classe erigida em lei. E apesar de ser isso, né, apesar do direito ser apenas a vontade de determinada classe erigida em lei, o direito se coloca como representante de uma vontade geral, universal, como representante de todas as pessoas, de todos os homens, sobre quem ela está atuando, né, sobre quem ele está atuando. Então, o direito, ele se pressupõe aí dotado de uma vontade livre, de uma vontade soberana, de uma vontade geral, e com isso ele exerce um papel material de reforçar aquelas relações materiais existentes, além de ocultar, né, toda a conflitividade social da qual ela emerge. E aí, no caso específico do direito penal, né, predomina então essa visão do crime enquanto algo que vai violar essa vontade geral, né, essa vontade universal expressa na própria lei. E essa violação, ela se dá a partir de um livre-arbítrio, né, a partir do exercício de uma liberdade. E, na verdade, essa é aí a visão sobre o direito que preponderou sobre o direito penal, né, e sobre a pena, que preponderou durante pelo menos 3 séculos a construção do pensamento criminológico, e que, na verdade, é a visão que ainda hoje predomina dentro do direito penal, né, quando a gente pensa, por exemplo, na teoria do bem jurídico, na ideia de que o direito penal existe para proteger aqueles bens mais relevantes dentro da sociedade e que teriam sido atacados, teriam sido violados por meio do crime, né. Então, aqui fica muito claro para o Marx a compreensão do direito enquanto ideologia, enquanto uma forma de consciência que oculta os conflitos reais, que se pretende independente, que se pretende autônomo, que se pretende dotado de uma história própria e que, ao mesmo tempo, aparece aí como um grande motor ativo, né, das mudanças sociais, como um grande demiurgo do real. E isso oculta o fato de que, na verdade, como Marx vai reconhecer num texto chamado Miséria da Filosofia, o direito nada mais é que o reconhecimento oficial do fato. Então, o direito reconhece, dá um caráter de oficialidade àquele conjunto de relações que dominam em um determinado contexto histórico. Então, basicamente, dentro de uma sociabilidade capitalista, o direito existe para dar oficialidade exatamente à relação capital. Então, o direito, ele toma como oficial, ele toma como natural, ele toma como expressão de uma vontade geral um estado de coisas que tem uma história própria, que não é a mesma história, que é uma história que não é contada, né, pelo direito. Então, quando a gente pensa, por exemplo, na própria constituição do modo de produção capitalista, é algo que a gente vai analisar mais detidamente no próximo vídeo, mas o modo como o capitalismo se constitui, por exemplo, na Inglaterra, por meio da acumulação primitiva, é um processo que vai ser descrito pelo Marx como um processo nada idílico, né? Nada tranquilo, nada pacífico, mas na verdade é um processo marcado pela expropriação dos trabalhadores, é um processo marcado pelo roubo fraudulento de terras,
É o processo marcado pela colonização e com toda a violência que ela implica. Enfim, é um processo que o Marx vai descrever como estando gravado nos anais da humanidade com traços de sangue e fogo. E aí essa história de constituição do capitalismo que levou aí à emergência do direito burguês e, por exemplo, à existência das leis sanguinárias, das leis terroristas, que eu já mencionei em algum dos vídeos, mas vou voltar a elas no próximo vídeo. Essas leis, elas aparecem como naturais, né? Elas aparecem como fruto de uma vontade geral, quando, na verdade, ela existe em meio à concatenação desse processo histórico, né? Então, o direito enquanto ideologia, ele oculta essa história da conflitividade social e aí, ao mesmo tempo, torna uma realidade que é parcial, no caso, né, os interesses de classe da burguesia, enquanto sendo expressão de um interesse geral, de uma vontade geral e de uma ordem de coisas que é sancionada, que é tomada como natural e em relação à qual se dá aí áreas de oficialidade. Também quando a gente pensa, e isso é um tratamento que o Marx dá algumas pistas, né, para o seu desenvolvimento, mas que é um tratamento que vai ser dado principalmente no momento posterior da economia política da pena, principalmente aí com a obra do George Rush, Punição e Estrutura Social, que vai ser discutido na próxima semana. O George Rush vai mostrar exatamente como os discursos legitimadores da pena, cada um deles, eles têm uma concatenação histórica específica. Então, eles nascem sob um determinado solo e com algum objetivo específico, né? Então, por exemplo, a ideia de uma pena útil, muito vinculada à escola liberal clássica, né, que impôs o trabalho carcerário como forma principal de modo de punir, esteve muito relacionado exatamente com esse momento histórico em que o trabalho carcerário foi utilizado, a gente vai ver no próximo vídeo, como um modo de conformar, né, de formar definitivamente o proletariado moderno em todas as suas dimensões, em todas as suas características fundamentais. Então, né, a narrativa oficial que se tem a respeito dessa função, né, do surgimento da pena privativa de liberdade, é um discurso de progresso, né? Então, o direito penal, a pena privativa de liberdade e tudo que a acompanha, né, os princípios constitucionais penais, a teoria do bem jurídico, apareceria como algo progressista, né, como algo humanista, como fruto aí do século das luzes e de uma ideia de racionalidade condizente com os novos tempos, né. Então, toda essa parte, né, das necessidades materiais geradas por um novo modo de produção que estava em vias de afirmação, né, se gestando, isso é ocultado na ideologia do direito, né. A ideologia do direito toma em conta simplesmente essa invenção como sendo própria aí de uma vontade geral no sentido de uma racionalização. Então, esse também seria um exemplo, né, de como que o direito penal ele atua como ideologia que tem sua base material na relação capital, mas que é oculta ao mesmo tempo em que atua sobre ela, basicamente dando condições para sua própria reprodução. Então, voltando aí, né, nessa questão trabalhada pelo Marx e pelo Engels na ideologia alemã, eles também vão dizer que essa ilusão específica dos juristas, né, que é essa ilusão de que o direito exprime uma vontade geral e universal e ao mesmo tempo, né, o direito ele é dotado de uma história própria, ele constrói a história geral, então a história passa a ser dada como a história das sucessivas leis penais, das sucessivas leis no tempo, né, então o direito aparece aí como grande motor ativo das transformações, como grande demiurgo do real. Então, essa ilusão específica do jurista, ela está muito relacionada também com a divisão do trabalho na ciência, né, os impactos da divisão social do trabalho na ciência. Então, Marx, ele vai dizer ainda lá na ideologia alemã, como que cada um, religiosos, juristas, políticos, moralistas, toma o seu próprio ofício como verdadeiro ofício, e no que diz respeito à relação entre seu ofício e a realidade,
eles criam ilusões tão mais necessárias quanto isso já é condicionado pela própria natureza do ofício. Então, essa ilusão específica dos juristas, que também seria uma ilusão de outros campos, né, de outros complexos parciais, ela seria em parte fruto, né, desse reflexo da divisão social do trabalho na ciência, que gera uma tendência de especialização e de fragmentação desses complexos cada vez maior. Então, Marx vai dizer lá na Miséria da Filosofia que essa divisão do trabalho no interior da sociedade de classes, ela engendra especialidades, as especializações e com elas o idiotismo do ofício. Então, cada um desses complexos, né, eles vão se especializando cada vez mais e perdendo de vista aí uma dimensão da história enquanto processo unitário, né? Então, perdem de vista aí uma percepção do real enquanto totalidade. Com isso, criam-se aí ilusões específicas de cada ofício, né? Essa ilusão específica do jurista, ela também é tematizada de novo na Sagrada Família. Ali também, em meio a essa análise dessa teoria penal fictícia criada por um personagem do romance do Eugênio Sue, o Marx vai dizer: Rodolfo nem sequer suspeita que seja possível elevar-se além dos criminalistas. O Rodolfo, que criou essa teoria penal que o Marx está analisando, ele suspeitava que com a sua teoria penal ele ia se colocar como o maior dos criminalistas, né? Então Marx coloca aí essa questão. Rodolfo nem sequer suspeita que seja possível elevar-se além dos criminalistas. Sua ambição pretende apenas que ele seja o maior dos criminalistas. Rodolfo pretende reformar o delinquente criticamente por meio do direito penal e, com isso, estatuir nele um exemplo para o mundo jurídico. E, ao fazer isso, não discute com o mundo jurídico acerca da pena em si, mas sim acerca do modo e do tipo da punição. No fim, o Marx, né, com todo esse tratamento do direito enquanto ideologia e a operacionalidade dessa ideologia em meio à conformação da realidade social e, mais precisamente, em meio à reprodução da relação capital, ele está dizendo que é preciso pensar não mais em termos de justificação da pena ou de encontrar o melhor modo de punir. É preciso pensar o que a pena é em si, né? Então, é preciso pensar acerca da pena em si, não mais no modo e do tipo de punição. É isso que faremos no próximo vídeo, pensar a pena em si. Então, até lá.